Plantas Sagradas e Benditas. Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes à nossa casa, ao Templo do Vale do Sol e da Lua. Estamos aqui realizando uma ação cultural do dia de hoje, Memória, História e Ancestralidade da Umbanda, em homenagem aos Pretos Velhos. Nossa casa esse ano faz 35 anos e nós fomos contemplados no fim do ano passado, num edital da Secretaria de Estado de Cultura, dos povos tradicionais presentes, né, que esse fomento foi para fazer ações de sustentabilidade de comunidades de terreiro e comunidades tradicionais, e esse registro é o registro das ações culturais que são o nosso retorno para a comunidade, o nosso retorno para a sociedade, em agradecimento, né, e como parte dos compromissos que a gente assume com a nossa comunidade aqui do entorno, com a sociedade, né? Então, esse é o evento de hoje. Vou mostrar um pouco para vocês da casa. Vocês sabem que comunidades de terreiro, comunidades de santo, passam por muitas dificuldades de financiamento das ações do axé e mesmo de regularização das suas atividades e tudo. Nossa casa aqui, a gente já tem as inscrições municipais, tudo direitinho. E entre outras preocupações nossas é estar em dia com todas as autorizações, com tudo. E a gente teve várias recomendações do Corpo de Bombeiros para a segurança da nossa comunidade. E a gente está aproveitando que a gente recebeu esse fomento para fazer obras de ajuste e adequação da nossa infraestrutura para a segurança da nossa comunidade. Então, aqui é uma casa que vai ser um velário, não é? Porque não pode ter tanta vela assim dentro de um espaço em que a gente fica, então conseguimos fazer essa construção. Essa é nova, não existia. Esse é o nosso espaço, gente. Essa aqui é a entrada da nossa casa. Esse bambuzal. Dendezeiro tem a idade da ocupação aqui, nossa, né? O tempo que o terreiro está estabelecido aqui é o tempo de vida que esse dendezeiro está aí. A gente também fez a descupinização da nossa biblioteca, que fica ali. Aquela salinha agora está fechada porque ela passou por uma descupinização. A gente tem um acervo grande de livros que ficam disponíveis para a comunidade que frequenta, né? É uma biblioteca, né? Disponível ao público. Teve um problema de cupim, fizemos a descupinização. Outra obra de ajuste que foi requerido lá, sugerido pelos corpos de bombeiros, foi das instalações de gás, porque Casa de Santo se faz muita comida, não é? E fizemos aqui essa obra. Já temos encomendadas as balas de gás novas que vão ficar aqui dentro, a instalação, tudo segundo o código necessário lá do Corpo de Bombeiros para segurança, para a adequação das nossas cozinhas. E no fim, as portas duplas de saída de emergência foram também construídas, tudo para melhorar as condições de circulação e de segurança da nossa comunidade de terreiro. A gente teve que deixar tudo escuro para poder fazer a transmissão, não é? Mas elas são portas duplas e elas abrem, encostando, abrem para fora, com bom tamanho, para fazer uma área segura de saída de emergência, caso necessário, né? E dá para esse nosso jardim, que é o jardim aqui. Essa aqui já é mais a parte de intimidade da nossa casa, né? Lá na frente que a gente filmou o nosso dendezeiro, onde a gente recebe o público, e aqui onde a gente desenvolve uma série de outros trabalhos necessários à sobrevivência, à manutenção da nossa comunidade. A cozinha de santo fica por ali, os vestiários para os filhos da casa, trocarem de roupa, tomarem seu banho, nosso almoxarifado, casinha ali dos nossos ancestrais, ficam cuidados ali, nosso espaço mato, nossa macaia, é espaço da casa. Ali a gente mexe muito pouco, que é a mata. A mata também que nos traz a presença, enfim, do nosso sagrado pertinho da gente. Quem quiser vir à nossa casa, visitar, Templo do Vale do Sol e da Lua, a gente fica em Itaipuaçu, que é distrito de Maricá, na Rua Biratã, lote 8, quadra 62. Quando vocês quiserem, venham. Aproveitando para mostrar também que essa não é a primeira ação cultural que a gente desenvolve no contexto das ações, né, de contrapartida desse edital. A primeira aconteceu em março, que tem esse banner lindo, que foi feita pela nossa filha Cláudia, que está ali tirando foto.
A alegria das crianças espanta a morte, a festa com afirmação e celebração da vida. Foi uma festa bonita, com a criançada, para as crianças que frequentam a casa, para as crianças que moram aqui no entorno, né, das famílias que recebem cesta básica, que na ação, várias ações sociais são desenvolvidas pela comunidade de terreiro. Né? E foi uma festa bonita para as crianças, tem registro, vocês vão ver algumas coisas também. A ação de hoje, então, que é sobre memória, história e ancestralidade, a gente vai fazer a exibição de um documentário que foi produzido pelo filho da casa, Sérgio Rossini, que também está fazendo essa filmagem, estou falando com ele ali atrás da câmera, né? E é homenagem para nós, aos pretos velhos e pretas velhas, que são os nossos ancestrais que organizam fortemente o nosso culto. E na nossa casa, quem abre a nossa casa de fato, é uma casa que é comandada pelo Caboclo do Sol e da Lua, mas quem deu ordem para abrir nossa casa foi vovó Maria Redonda. Faz 35 anos que isso aconteceu e temos aqui um lanche de bolos que vai ser oferecido também para a comunidade. Comidinha de vovó, né? Para a gente aproveitar esse dia. Minha gente, vamos começar nossa ação cultural. Começar não, que já começou, né? Vocês já estão aqui, estão conversando, tá todo mundo junto, né? Então já foi começando. E a gente hoje está fazendo a nossa segunda ação cultural sobre memória, história e ancestralidade na Umbanda, tá? A gente vai fazer a exibição do documentário Umbanda do Sol e da Lua, por isso vocês viram que o nosso salão virou cinema hoje. Seja todo mundo bem-vindo, bem-vinda, bem-vindo à nossa casa no dia de hoje. Esse ano nossa casa está completando 35 anos, tá? E foi numa lua cheia do mês de maio que vovó Maria Redonda, né, meu pai? Vovó Maria Redonda juntou os filhos e falou que, já que eles estavam reunidos daquele jeito, que eles continuassem se reunindo daquele jeito, que a partir dali a coisa ia ganhar outros rumos, né? Ele também falou que ia ganhar, porque se ela falasse, talvez saísse. Todo mundo, né? Ela não avisou, não. Ela fez o que ela tinha que fazer aqui, vovó Maria Redonda. Então, hoje, que a gente está fazendo essa ação cultural e essa homenagem também. Por isso que vovó está aqui, que ela vai ver o filme junto com a gente. E pra gente, enquanto olha o filme, olha para ela, né? Que tá ali, botamos o café, o bolinho dela, a lamparina, né? O candeeiro de vovó, o famoso candeeiro de vovó. Fizemos um candeeiro para a avó e vamos ver o filme. Mas antes de tudo, como a gente está na macumba, eu vou dar uma defumada, vamos cantar e bater palma para abrir os nossos caminhos, não é?
Sejam todos muito bem-vindos. Agradeço a presença de todos que estão aqui cedo, saíram de suas casas cedo e estão aqui para prestigiar o evento. E para nós hoje um dia importante, porque nós lembramos de toda essa ancestralidade, não que não nos lembremos nos outros dias, mas é uma data que fica marcada. E essa data para nós é importante, até porque a casa, o Templo do Vale do Sol e da Lua, ele foi todo fundado, as suas bases foram estabelecidas por uma preta velha. Nós devemos a ela, assim, muito agradecimento por ela ter unido as pessoas que na época foram unidas e montado toda essa história. E é uma história que esse ano estamos fazendo 35 anos. Não é pouca história, é muita história, muitas coisas passamos, muitas coisas boas, muitas outras não tão boas, mas enfim, estamos aqui. E quando a gente fala das almas santas, sagradas e benditas, o que são? Elas são seres, são nossos antepassados, ancestrais. Alguns estabelecerão diferenças entre ancestrais e antepassados, enfim. Alguém que já esteve aqui nesse mundo e que pode também estar. Porque na nossa concepção, se uma coisa houve, a coisa não pode haver de novo. E na concepção da tradição africana, uma coisa houve, a coisa existe e a coisa será. Isso na nossa cabeça ocidental é difícil de concepção. Mas para as almas, para os pretos velhos, tudo foi, tudo é, tudo será, está tudo misturado. Então, quando perguntam, mas onde estão essas almas? Aí vem a nossa cabeça ocidental, quer logo localizar num espaço e num tempo. Mas isso é a nossa cabeça. É aquela história, não julgue a outra cultura baseado na sua cultura. Então é a cultura do povo africano. Tudo é, tudo pode ser, tudo será. Aonde está, está. Como a gente faz para entrar em contato? A gente entra em contato e aquele ser se manifesta. E agradecemos muito todo o apoio. Quem de nós não sente necessidade de um carinho, de um aconchego, de uma palavra? E é isso que representa todos os pretos velhos. Eles representam esse carinho, esse aconchego, essa palavra que nos acolhe. É isso. E o templo, ele segue esta filosofia do acolhimento, do amor, do aconchego. É como os pretos velhos. Olha, não preciso saber o teu nome, não preciso do teu currículo, nem de onde você veio, nem nada. Simplesmente é você. E você está aqui e nós vamos acolher, vamos te receber, vamos te ouvir, se for o caso, sem perguntar de onde veio, qual é teu currículo, sem nada. Então é isso que é um preto velho. Os outros também. É não emitir nenhum julgamento. Eu simplesmente, eu olho para você e eu vejo, você é um ser humano. É um ser, às vezes pode até transcender essa coisa de humano, mas você é um ser. É um ser que está aqui e eu vou respeitar e vou amar, não vou julgar. Então essa é a filosofia que transpassa todo o nosso templo do Vale do Sol e da Lua. Tudo é claro. Quando vovó Maria Redonda, ela criou a casa, com certeza não estava sozinha, e muitos outros seres ajudaram nessa criação. Hoje, vovó Maria Redonda representa todos esses seres que aqui estavam, junto a ela, nessa formação do terreiro. É claro, lembro, não nascemos assim, desse jeito, não.
Nascemos num espaço 2x2. Daquele espaço fomos para um maior 2x4, 3x4, e daquele foi maior, maior, até chegarmos nesse local que hoje é nosso, que eu digo, do templo. Enfim, isso tudo foi uma grande caminhada até chegarmos a esse ponto que chegamos. Então, para nós, é uma honra muito grande acolher, falar dos pretos velhos, que são os fundadores da nossa casa. Então, agradeço desde já a todos vocês que estão aqui prestigiando esse evento. E, olha, muito obrigado. E, em nome das almas santas, sagradas e benditas, muito, muito axé e um grande saravá para todos. Saravá! Então, hoje vamos dando sequência. Hoje, a nossa celebração é para as santas almas e é para falar de memória, né? Construção de memória é a gente estar o tempo todo retomando e lembrando uns aos outros da onde que a gente veio, o que foi que aconteceu, por que que foi. Cada vez que a gente lembra um pedaço, a gente esquece de outro. Por isso que a gente se junta para narrar o tempo todo para si mesmo da onde que a gente veio. E vovó e vovô nos contam suas histórias. Então, acho que hoje a gente vai atrasar um pouco a gira, mas é isso aí. A gente vive, né, meu pai? O papai falou que ia falar. O tempo das nossas comunidades tradicionais de terreiro é um outro tempo. E é claro que a nossa relação com a memória é a mesma história. Marcamos aqui o nosso evento, vai ser de 2 às 4. Para a gente ter parâmetro, né, minha gente? Porque começa quando a gente está pronto e termina quando se conclui. Às 5 vamos ter a nossa gira, para a gente se preparar. Porque começa quando a gente está pronto e termina quando vovó fala assim, vamos embora. E aí a gente canta, bate palma, se emociona. E aí a gente depois fecha a casa, varre, limpa e vai para a nossa casa descansar. Né? O tempo da memória, o tempo da nossa história também é assim. É um tempo vivo, é o tempo da vida. Aqui dentro da casa está a história do terreiro, está a história desse espaço, está a história dessa instituição, mas está a história dessas pessoas. E é isso que a gente relembra o tempo inteiro. E hoje também a gente está recebendo aqui a visita de algumas pessoas que vieram visitar a gente. Vocês sabem que eu tenho representado a nossa casa no grupo de trabalho de gestão compartilhada do acervo do nosso sagrado, junto ao Museu da República. E como não tem coincidência, Macumba de Preto Velho, algumas pessoas vieram que estão preparando uma exposição com esse acervo nosso sagrado. Então, é um dia que, para a gente, é um dia de memória, porque é a nossa festa de Preto Velho do mês de maio, em que a gente faz a nossa celebração, para a gente não esquecer que a história de formação do nosso povo também não é tudo bonito. Mas a gente precisa se encontrar para se curar dos horrores do passado, inclusive do nosso povo, da nossa formação social, não é? E aqui a gente está recebendo hoje, Maria Helena, você vem falar um pouquinho para todo mundo se apresentar? Maria Helena, ela é pesquisadora do Museu da República, e ela é que fala comigo, me manda mensagem de WhatsApp, sempre de forma muito carinhosa, faz o contato com as lideranças religiosas que fazem parte do GT, de gestão compartilhada, e é um trabalho dedicado à memória, à preservação da memória, a uma ação de repatriação, não é assim que o Mário Chagas fala? De reparação de justiça, de um atentado contra a memória do povo brasileiro, de atentado contra a memória do povo preto, de atentado contra a memória do povo de santo, que foi o sequestro das peças sagradas afro-brasileiras, que estavam no Museu da Polícia e agora estão no Museu da República. Então, como hoje é um dia de memória, fala um pouquinho para a gente só. Falo. Ô, gente. Então, hoje eu vim aqui para ouvir, né? Não foi para falar, mas, de qualquer maneira, muito obrigada pela acolhida,
né? Muita emoção está aqui. Linda a sua casa. E eu trabalho no Museu da República e o museu recebeu esse conjunto de objetos sagrados que o pai Tiago contou aqui, que foram sequestrados ao longo da República. É interessante porque a República, quando foi promulgada, ela foi promulgada e logo na primeira Constituição já tinha a garantia da liberdade religiosa, né? Mas os terreiros de candomblé, de umbanda, seguiam sendo invadidos e seus objetos sagrados confiscados. Porque por absoluto racismo religioso, isso é o marco, né? O racismo existindo aí, porque quando olhavam para um centro de umbanda, um templo, não viam religião, viam curandeirismo, viam charlatanismo, quer dizer, o problema estava na cabeça deles e na ignorância em relação à religiosidade. Eu penso que a chegada desses objetos sagrados no Museu da República, é importante dizer que eles chegaram lá a pedido da comunidade santo, né? Não foi o Museu da República reivindicando, mas chegou a pedido da comunidade santo e está sendo hoje gerido por uma série de casas religiosas, incluindo o Templo do Vale do Sol e da Lua. Quer dizer, a presença desse templo nos cuidados e no zelo desse conjunto de objetos sagrados não é só boa, ela é essencial, porque existe uma dimensão sagrada que é preciso alcançar e atingir. E quem pode atingir não é a ciência museológica. Então, quem está cuidando desse acervo, quem está, de fato, orientando o que deve ser feito ou não nesse acervo, são as casas de candomblé e de umbanda que estão participando nessa gestão compartilhada. Eu agradeço demais ao Templo do Sol e da Lua, pai Tiago, pai Luiz, enfim, o trabalho deles está sendo impecável, todos estão convidados a ir ao museu, conhecer o que estão fazendo, que é muito bonito, então mesmo isso não é conversa. E essa gestão, é importante dizer isso, gente, que essa gestão compartilhada não é uma ação democrática. Não é isso, não é um sentido horizontal apenas, é uma necessidade. Para que esses objetos sagrados sejam bem cuidados, é essencial ter respeito não só às religiões afro-brasileiras, é ter respeito ao sagrado afro-brasileiro. E quem vivencia esse sagrado é quem pode estar orientando como fazer. Né? Então, muito obrigada por estar aqui. Eu estou muito emocionada, não tenho que dizer nada. Eu tenho que ouvir, aprender com vocês. Tenho aprendido muito, o museu inteiro, a gente tem de fato, aprendido e problematizado isso dentro da museologia. Né? Repensando a museologia a partir das competências da museologia, né? Que não são tantas assim, elas não dão conta de tudo. Mas, de qualquer maneira, chegou aí o Templo do Vale do Sol e da Lua para nos ajudar e outros. Muito obrigada, viu, por tudo. Muito obrigado pela visita, muito especial para a gente. Então, minha gente, vamos ver o nosso cinema, mas fiquem à vontade de pegar uma comidinha, um lanche, uma merenda, que agora a gente vai exibir o filme. Cantar uma cantiga, né? Quem é a nossa véia? Bota aqui, bota pai aqui, ó. Cantar para nossa vovó, para que a gente não esqueça jamais que foi ela que nos trouxe juntos. Quem vem lá, que vem se demanda, filha de Congo é Maria Redondo. Quem vem lá, que vem se demanda, filha de Congo é Maria Redondo. Quem vem lá, que vem se demanda, filha de Congo é Maria Redonda. Quem vem lá, que vem se demanda, filha de Congo é Maria Redonda. Quem vem lá, que vem se demanda, filha de Congo é Maria Redonda. Adorei as almas. Salve as almas santas, sagradas e benditas. De caminho fazer, é uma vista realmente maravilhosa.
semblante do cansaço, depois de 2 horas e tanto. E ainda temos um pouco mais de caminhada a fazer. Lá no fundo está o centro. Nós morávamos, meus pais e eu, meus irmãos, morávamos com os nossos avós maternos. E minha avó era uma pessoa muito religiosa, tendo inclusive muitas funções. E ela sempre comigo, do meu lado, nessa peregrinação toda, ia para médico e fazia exame, e emagrecendo. E ninguém descobria nada, nenhum exame acusava nada. E ele estava tão cheio de dor que a gente pegou um táxi para ir de Pilares a Vila Isabel para ficar em casa, naquela época não se dormia um na casa do outro, né? Para ele poder ir para ir para Ferradura ainda. E ele falou, eu não posso fazer nada por ti. A única coisa que eu posso fazer é aliviar a tua dor. Mas eu vou dar um endereço de um lugar aonde você pode ir e quem sabe lá a pessoa pode te ajudar a resolver essa dor que você sente. Eu me lembro que saímos dali e depois do trabalho nós fomos lanchar. E por algumas vezes eu era puxado da cama, arrancado do lado de fora da cama. E eu me lembro que uma vez também, ainda pequeno, tive uma perda de consciência, onde eu tive várias visões. E aí neste terreiro, na tenda espírita São Miguel Arcanjo, tive também uma perda de consciência através de uma entidade, que é Exu Caveira. E ali um processo ocorreu diferente, alguma coisa havia mudado. O terreiro para ele, o trabalho dele espiritual, a escola, sempre tiveram um lugar muito grande dentro da nossa vida. Então, assim, eu tive que aprender a dividir e entender que todo mundo que chegava, meu pai também é meu irmão, apesar de não viver na mesma casa. Então, acho que isso para mim foi legal, enquanto criança, assim, para crescer um adulto melhor. Refletiu a luz divina. Queria falar, todos que assistiram o documentário, é muito bom porque é a nossa história. Mas vejam que a história, ela é feita também de uma série de mudanças que vão também atravessando o nosso ser. Muitas daquelas falas que vocês ouviram são falas às vezes carregada de um cientificismo, de uma coisa que a gente entende que não cabe. Mas naquele momento cabia, naquele momento foi importante. Esse documentário o Sérgio fez em 98, não é, Sérgio? 13 anos. Hein? Tem 13 anos. 13 anos, caramba! E quando eu olho isso, eu vejo o quanto modificamos. Naquele momento, talvez fosse importante eu entender as coisas e dar nome às coisas e definir as coisas e colocar cada coisa com seu rótulo na sua caixinha. E hoje a gente já percebe que não é assim, que as coisas são o que são, que elas são aquilo que o coração recebe. Então,
Mas a gente entende que é um processo. A gente vem desde aquele processo da descoberta, aí passa por um processo de eu preciso dar nome, conhecer, cientificar tudo, e depois a gente entende que, olha, basta o amor, é isso. Então a fase hoje, talvez seja essa fase que os pretos velhos nos ensinam, que é o amor. Então eu peço a vocês que entendam tudo isso que foi dito como uma tentativa de, há 13 anos atrás, querer cientificar uma coisa que hoje eu entendo que não é para ser cientificada. Ela é para ser sentida, vivida, recebida aqui no peito. É isso que é a Umbanda. Então, era isso. E ainda falar uma coisa. Vejam, a nossa Umbanda, quando nós pensamos nos pretos velhos, é falar sobre essa questão do tempo, que eu peço desculpas a vocês. Mas uma coisa que é importante e que faz todo sentido é que na tradição do povo africano, o tempo, ele não rege a ação, é a ação que rege o tempo. Como o nosso Tiaguinho falou, o Babá Quequerê disse quando iniciávamos os trabalhos, veja, quando tudo vai acontecer? Quando acontecer. Então é uma diferença de entendimento filosófico que muda toda a compreensão da nossa ação. Então nós estamos acostumados ao mundo onde eu vivo olhando o relógio, agora é hora disso, agora é hora daquilo, agora é hora... E não é isso. As coisas, pelos nossos pretos velhos, tudo é quando tiver que ser. E esta compreensão muda tudo. E isso é muito importante. O tempo, o que é o tempo para a tradição do africano? É algo incompreensível para nós ocidentais. Existe um mito de Exu que ele diz: Exu comeu o peixe que pescará. Então, nós que olhamos essa frase, a gente acha não faz o menor sentido. Porque para nós o tempo é uma sucessão de eventos e não pode ser diferente disso. Mas para a tradição africana, o que é o tempo? É o passado, é o presente, é o futuro, é tudo. E a tradição africana, ela não é como a gente que relega o passado, como a gente ouve muitas vezes alguém falar, não esquece o passado, enquanto você estiver olhando para o passado, o futuro não chega, não, olha para o passado, porque o passado está ali, o presente, está o futuro. Então são dois entendimentos que mudam completamente a nossa visão de mundo. Então no dia de hoje, pela força do dia de hoje, vejam, procurem guardar essas duas concepções, digamos, filosóficas, mas que vão totalmente de encontro ao nosso mundo ocidental, mas que muda tudo. E é nessa concepção que a gente quer entrar. Nessa concepção, não é o ontem e o hoje, é a concepção do todo, do tempo. Quem é tempo? Ninguém entende quem é o tempo. Aliás, Tiago, eu não sei, meu filho, como os povos bancos e urubás contavam o tempo. A gente conta desta forma, a Terra passou pelo mesmo ponto, mesmo ponto entre aspas. Então ela passou ali, eu marco o tempo. A Terra girou em torno do seu eixo, aí eu marco o tempo. Outros povos marcavam um tempo pela Lua, outros pela Vênus. Agora, os povos, eu não sei como eles marcavam. Meu pai, nós aqui, por exemplo, nosso aniversário é dia 20 de maio. Dia 20 de maio. Mas nosso aniversário é hoje. É hoje. Porque hoje é a lua cheia Isso. de maio, Então, em que a gente faz a nossa gira de preto velho. É isso e que a aí. gente relembra, já que hoje é sobre história, memória e ancestralidade, a gente relembra a nossa ancestral
vovó Maria Redonda, que reuniu o senhor e mais nossos irmãos e irmãs mais velhos, nossos irmãos aqui, nossa Alaxé, há tantos anos atrás, e falou: a partir de agora vão se reunir desse jeito. Isso, dei as E o senhor nem mãozinhas. sabia que ia estar hoje em dia fazendo essa. E esse é o nosso tempo, E para né? quê? Precisava saber? Não. Se entrega e pronto. É isso aí. É isso, minha gente. Então lá estou eu aqui, desculpem, querendo saber como... Meu Depois pai, dá foi um assim que o senhor nos criou, meu pai, tá tudo Então certo. pouco importa como conta-se o tempo, o que importa é que o tempo não é tempo, aí tudo é. É isso, minha gente. Muito axé, muita paz, muito amor para vocês, em nome de toda a nossa falange dos Pretos Velhos.